Eu queria falar, senhora presidente, senhores vereadores, sobre os fatos ocorridos nas últimas 24 horas em relação ao processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Ontem, duas declarações deixaram aqui a casa bastante chocada, que foram as declarações, primeiramente, publicadas, e aí a gente não sabe até quando aquilo é verdade, ou as posições ditas até pelo presidente da casa, aqui, Jorge Felipe, de que provavelmente não está havendo clima nesse momento para o impeachment. Mas o vereador tem todo o direito de expressar a sua posição. O mais interessante é que um dia depois, aliás, horas depois dessa publicação, o prefeito Crivella, num fato que não tinha nada a ver com o impeachment, que era a inauguração com atraso do tomógrafo do Hospital Miguel Couto, ele diz que, sob o mesmo argumento da notícia anterior, ele diz que o impeachment está morto. E diz que as testemunhas que vinham aqui acusá-lo vieram defendê-lo. Passando para a opinião pública, algo semelhante à propaganda que ele está fazendo desde o final de semana passado, com uma série de inverdades sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então eu queria, nesse discurso que eu quero fazer aqui agora, eu queria que ficasse registrado aqui na casa, fosse publicado nos anais amanhã, uma avaliação de por que o prefeito Crivella faltou com a verdade na sua declaração e que os órgãos de imprensa entendam perfeitamente o que ele falou e qual é a verdade sobre esse assunto. E até daria um título para esse texto que eu quero ler aqui agora, que é uma avaliação feita pela nossa assessoria e também por outras assessorias da nossa bancada. Eu daria o título de Impeachment do Crivella mais vivo do que nunca. Ao contrário do que o prefeito Crivella e outros querem crer, o seu impeachment se mostra mais justificável e provável a cada depoimento colhido pela comissão processante. E eu queria aqui, quando falo em comissão processante, deixar os nossos parabéns ao trabalho que está sendo conduzido e que acho que as declarações, como as declarações do prefeito Crivella, são declarações ofensivas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ofensivas aos vereadores dessa casa, ofensivas aos 3 membros da comissão processante e ofensivas à Procuradoria da Casa, que está conduzindo esse processo juntamente com a comissão processante. A prorrogação, extensão e ampliação do contrato que deu causa à denúncia e que, inicialmente, poderia ser entendida como um ato administrativo aceitável do ponto de vista do interesse público, vai se revelando uma farsa montada para validar uma ilegalidade cometida sob o manto da velha máxima de que os fins justificam os meios. Vejamos a situação que se apresentava no início do pedido de impeachment. Uma concessão de 20 anos, prestes a expirar e sem prorrogação prevista no seu edital. Uma prefeitura com dificuldade de caixa que ameaçava o pagamento do 13º dos funcionários daqui do Rio. 2 empresas interessadas em manter um contrato vantajoso do ponto de vista comercial. Ora, diante da premência inegável da Prefeitura em obter recursos, da inviabilidade temporal para um novo processo licitatório e da disponibilidade das empresas envolvidas em antecipar receitas aos cofres públicos municipais, qual a saída encontrada pelos técnicos e ratificada pelo prefeito? Reequilibrar economicamente os contratos. Isto que eu estou lendo é o que nós colhemos de todas as pessoas que vieram aqui. Nós estamos acompanhando o processo de impeachment em todas as reuniões. Colhemos essas informações exatamente daquilo que ele diz que vieram defendê-lo aqui, e vocês vão ver que é exatamente o contrário do que ele falou. Mas para que isso acontecesse, o reequilíbrio econômico dos contratos, seria necessário demonstrar o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em questão. É nesse ponto, principalmente, que os depoimentos prestados, bem como o contido nos autos do processo administrativo, nos levam a constatar a prática de uma infração político-administrativa cometida pelo prefeito. E é esta prática que é discutida no processo de impeachment. Não é outro termo. O que o processo de impeachment pode fazer é se houve infração político-administrativa cometida pelo prefeito. Para justificar a prorrogação, o prefeito pressiona seus subordinados
para que de forma célere atestem tal desequilíbrio de forma a justificar o seu ato. De todo o conjunto probatório colhido até o momento, nas declarações e nas oitivas aqui acontecidas durante o processo, salta aos olhos a simulação engendrada para chegar ao alegado desequilíbrio econômico do contrato. A Procuradoria-Geral declara aqui seus representantes que não há óbice à extensão do prazo, ressalvando que não dispõe de todos os dados necessários e de que o ideal seria dispor de mais tempo para analisar o processo, desde que comprovado o desequilíbrio. A CGM, Controladoria, dá parecer favorável, alegando que a PGM não apontou óbices à extensão do prazo e aponta cálculos de validação das razões do desequilíbrio que não levam em conta todas as variáveis inerentes ao contrato. Tendo tais cálculos, ou seja, esses cálculos foram efetuados no intervalo recorde de 24 horas. Um dos principais pontos do desequilíbrio do contrato é a requisição de mais de 300 novos abrigos de pontos de ônibus e totens pela Prefeitura, cuja necessidade e urgência na instalação deles não se justificam, nem tampouco se comprovam nos autos do processo, tendo tal fato criado a urgência a justificar a análise célere por parte dos órgãos de controle municipais. Outro fator de desequilíbrio apontado é a nova incidência do ISS, mas que isso só se deu a partir de 2018, tendo o valor de aumento das despesas não previsto no edital totalizado apenas R$ 7 milhões, o que não justifica a prorrogação desse contrato por mais 7 anos. Além disso, e apesar de não se poder utilizar as antecipações de receitas concedidas aos cofres públicos pelas empresas, num valor de 51 milhões em 2018, no cálculo do desequilíbrio econômico financeiro, a atualização monetária de tais valores, 17 milhões, é utilizada, o que nos leva a crer numa conta de chegar utilizada pela Prefeitura. Na prática, a Prefeitura pegou o que aconteceu nesse sistema, toda essa jogada feita na Prefeitura. Na prática, a Prefeitura pagou um empréstimo de 51 milhões com as empresas e espetou no principal e juros para as administrações futuras poderem pagar isso, numa prorrogação de 7 anos, absolutamente fabricando a ilusão de um desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos, o que se prestou a dar um verniz de legalidade às suas extensões. E como cereja do bolo, temos a regularidade fiscal das empresas envolvidas sob suspeição. Uma vez que, à época da celebração dos aditivos com a Prefeitura, havia um estoque considerável de multas a elas aplicadas e não pagas, cujas inscrições em dívida ativa que as impediram de contratar com o poder público se deram misteriosamente em poucos dias após, 2 dias após a celebração dos novos aditivos. Não seria razoável supor que a iniciativa de estender um contrato de concessão por 20 anos, em seu último ano de vigência, sem urgência alguma no objeto da sua prestação, tenha partido dos técnicos da Prefeitura. Não seria razoável tampouco supor que os mesmos servidores tenham analisado com tamanha celeridade todas as equações inerentes a tal processo de renovação, sem uma pressão sobre os seus ombros, sem todos os dados postos a tal validação, o que se comprova pelas diversas ressalvas assentadas nos pareceres aqui apresentados. Dessa forma, fica cada vez mais difícil para aqueles que pretendem postergar o impeachment do prefeito para janeiro de 2020 e assim retirar do povo o direito de escolher o seu sucessor, encontrarem saídas técnicas para justificar um voto não ao presente processo. Por tudo que se apresenta até o momento, tudo isso está nas mãos da comissão processante, seja do ponto de vista político ou técnico, seja pelo que consta nos autos ou pelo conjunto da obra, não há nenhuma dúvida de que essa comissão processante pode perfeitamente apresentar um parecer favorável, mostrando com todos os dados apresentados pelos depoentes aqui, que o prefeito incorreu em infração político-administrativa. Portanto, senhores, essa casa
deve dar uma resposta, precisa dar uma resposta ao prefeito Marcelo Crivella, que, num discurso de pouco mais de 2 minutos, achincalhou os vereadores, aqueles até que os defendem. Dentro da comissão, o próprio vereador Messina, que está aqui como ex-secretário da Casa Civil, ele mesmo fez uma declaração que a assessoria de imprensa da Prefeitura deveria tomar cuidado, porque uma declaração dessas coloca em situação difícil aqueles que querem defender o prefeito aqui na casa. Portanto, senhores, não temos dúvida que as declarações do prefeito de que o processo é absolutamente sem pé nem cabeça, não é verdade. Aconteceram erros clamorosos, suspeitos, já vistos em várias declarações. Ontem aqui o secretário Barbeiro disse, ao ser perguntado por que não cobraram as multas, ele alega que era uma briga entre os fiscais da prefeitura. E aí alguém perguntou para ele, mas os fiscais que atrasaram na cobrança não foram punidos? Agora vão começar a ser punidos. Ou seja, não é verdade que não há motivos para o afastamento do prefeito. Motivos técnicos, independente dos motivos políticos. O único motivo político no momento que parece afastar alguns vereadores de votar o impeachment agora é eles não quererem que a eleição para o sucessor do prefeito Crivella seja feita com o voto popular. Esse é um fato que nós não vamos abrir mão. Aqueles que acham que podem não votar a favor do impeachment têm que se lembrar que a decisão será aqui nesse painel e que todos os vereadores dessa casa vão ter que se expor publicamente às suas posições. E tenho certeza que a comissão processante já tem motivos, não é para qualificar o prefeito por improbidade administrativa, isso não é a função do impeachment. A função da comissão processante é caracterizar a infração político-administrativa e ela já está clara em várias declarações feitas aqui. Por isso, eu espero e quero lembrar aos vereadores, o seu voto vai ser colocado para que a opinião pública toda saiba como cada um de vocês quer votar. A minha posição continua sendo a mesma. Eu acho que quem está morto não é o impeachment, quem está morto é o governo Crivella. Está morto não, está pronto para ser colocado para debaixo do lixo dessa cidade. Fora Crivella.